Olá, meu nome é André Gomes, bem-vindo ao podcast Cresce Sem Segredos e hoje vamos falar sobre comprar terreno e construir a tua casa. Cada vez mais pessoas têm-me procurado no sentido de ajudá-las a conseguir o financiamento para a compra de um terreno e a construção de uma casa. Porquê? Porque, efetivamente, continua a haver uma falta de oferta, os preços estão elevados e cada vez mais a questão de poder comprar um terreno, construir a casa, a questão destas casas modulares que, à partida, ou pelo menos aquilo que é exposto, são construídas de forma mais rápida e célere, não é? Não se tem que esperar aqueles 2 anos e tal, está a fazer com que muita gente comece a querer abordar essas questões, mas, efetivamente, aquilo que eu sinto é que muita gente está um bocadinho, sem informação, até porque o próprio mercado está a começar a ser talhado para esse lado cada vez mais. Para já, funcionava muito na base da promoção e neste caso já começa a funcionar mais na autoconstrução. E hoje o objetivo deste episódio é explicar-te passo a passo tudo o que precisas saber para fazeres este projeto. Terreno, concreto de habitação. É possível? Sim, de 2 formas. Primeiro, existe um crédito chamado multinegócios, que é baseado para terrenos, tem que ser terrenos urbanos, isto é, tem que ser terrenos de construção, em que o banco empresta 65% do valor da avaliação do terreno, independentemente do valor de escritura, estamos a falar de valor de avaliação, e o máximo que fazem é a 15 anos. Óbvio que a taxa de juros também é ligeiramente superior a um crédito de habitação para a habitação própria permanente, que é o normal, não é? Isto é, tens que assumir aqui que, efetivamente, o juro é um bocadinho superior. Mas isto não te obriga a nada. Isto te tens um terreno, compras o terreno, tens aquela mensalidade, o máximo são 15 anos, a seguir queres colocar um projeto à Câmara, queres fazer qualquer coisa para depois fazeres um crédito de autoconstrução, é possível. Okay? Muita gente não vai por aqui porque são coisas independentes, os 15 anos também afunilam um bocadinho os valores de mensalidade que disparam porque o prazo é curto e acabamos aqui por não ser uma opção muito válida, inclusive a questão dos 35%, que muitas vezes a avaliação anda próximo dos valores de escritura, ou pouco acimando, e depois também existe uma entrada de capital considerável. Aquilo que mais tenho feito e que tenho usado é o crédito ao terreno mais construção. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é possível, se tu encontrares um lote de construção, tem que ser urbano, tu já consegues um crédito ao terreno mais o crédito da construção. O que é que tu tens que ter para a construção? Tu tens que ter as plantas, daquilo que vais fazer lá, independentemente de poder haver alterações ou não, e tens que ter um orçamento, que é de quem te vai fazer a casa, para tu conseguires ver dentro e para o banco conseguir também de fazer o financiamento e também tu percebes quanto é que tu vais gastar. E então agora como é que nós montamos a operação? A operação é montada desta forma. Compras o terreno, colocas o projeto na Câmara, vem a licença de construção, a licença de construção está emitida, o construtor começa e o banco vai libertando por vestorias o valor que tu pediste ao banco. Se pediste 200 mil para a construção, tu vais libertando, está a 20%, o banco dá-te 40 mil euros, mais 20%, mais 40 mil e por aí fora até a casa estar pronta. Mas vais ficar sempre com 2 créditos. Nunca vais ficar com o crédito tudo junto. É um crédito, o outro é um crédito, apesar de depois no fim ter os 2 créditos de habitação. Agora vamos esmiuçar isto.
Crédito ao terreno. O crédito ao terreno é feito à mesma taxa de juro do crédito de habitação. Exatamente igual. Se é taxa mista há 2 anos, taxa mista há 5, variável, spread, é exatamente igual. O que te é vendido naquele crédito ao terreno, pelo menos neste caso que eu estou a falar, porque há outros bancos que não fazem isso, mas naquilo que eu estou habituado a trabalhar e naquilo que eu estou habituado a montar as operações neste sistema, o crédito ao terreno, a taxa de juros é exatamente igual à habitação, prazo e tudo. Não és prejudicado em nada por causa disso. Okay? Existe na mesma a comissão de processo, existe na mesma a comissão de avaliação e a avaliação vai ver se o terreno efetivamente vale aquilo também que nós estamos a solicitar, não é? E depois o banco vai-te financiar 90% do valor da escritura. Se o terreno custa 40 mil, o banco vai-te financiar 36 mil. Ei, André, mas eu tenho 35 anos, dá para o apoio jovem? Não, não dá. O apoio jovem é para a habitação já pronta. Vais ali, está pronta, compras, ponto final. O crédito ao terreno não permite isso. Por isso, se vais fazer crédito ao terreno, 40 mil euros, por exemplo, estou a dizer 40 mil, ou podia ser 50 mil ou 60, vamos fazer, o banco empresta-te 90%, tens que ter os 10%. E depois, vamos fazer o autoconstrução. Isto é, imagina um caso prático em que tu metes 40 mil para o terreno, o banco empresta-te o terreno, fazemos a avaliação, fazemos a escritura. Ao mesmo tempo fazes a avaliação do terreno, vais fazer a avaliação da autoconstrução. O banco já sabe o que é que tu vais fazer lá e já sabe o orçamento que tens e o valor já está aprovado. Tu, a partir desse momento, tens o terreno em teu nome e então já vais fazer o projeto, já vais colocar o projeto à Câmara em teu nome. Não é? Já sai a licença, está tudo em teu nome, tudo direitinho, conservatório, finanças, Câmara, sai a licença em teu nome. Tu pegas na licença e o construtor, com quem tu contrataste, começa-te a construir a casa. Começa-te a construir a casa e o dinheiro é libertado até a casa estar pronta. Pronto. O crédito ao terreno, tu desde o dia da escritura começas a pagar capital e juros, é o normal, é um crédito, 30 anos, 40 anos, 37 anos, começas a pagar capital e juros. O autoconstrução, tu vais pagar só os juros do valor em dívida, sendo que depois, quando finalizares o processo e entregares a licença de utilização ao banco, passas para capital e juros e fica o crédito também, onde todas as prestações depois também já amortizas o capital. E muita gente também diz, opa, o André, ok, porreiro, até agora está tudo tranquilo, mas eu quero uma casa modular. Como é que funciona? Ok, pronto, aqui a questão também funciona. Aqui o grande dificuldade está onde? Está aqui, o crédito ao terreno é exatamente igual, planta é exatamente igual, orçamento é exatamente igual. O orçamento está nas vestorias. Porquê nas vestorias? Porque o banco só liberta dinheiro em obra. Isto é, as casas modulares têm uma componente que é muita parte da casa é feita em fábrica. Em termos de contratos, muitas vezes o construtor, como é normal, quer X quantia para desenvolver a obra, mas o banco em fábrica não liberta dinheiro e como o banco não liberta dinheiro, a pessoa, se não tiver outra solução, se não se puder socorrer ou se não conseguir fazer um negócio de outra forma, fica asfixiada e não consegue dar continuidade. Por isso, esta questão com o construtor tem que ser, se for a casa modular, tem que ser muito bem falada antes. Porquê? Porque depois da casa estar feita, ou de estar a maior parte feita, ou de o construtor mudar o sistema e tentar fazer o mínimo possível em armazém e passar para o terreno, aí o banco já liberta exatamente igual como se fosse às outras. Isto é, a partir do momento que a casa vai para o terreno, o banco faz a vestoria, se tiver a 20%, a 30%, a 40%, a 50%, 60%, 70%, o banco liberta o valor exatamente correspondente à percentagem de obra que está. E liberta e as pessoas fazem o pagamento ao construtor. A casa modular é exatamente igual. A única questão aqui é ver
este timing em que a obra é feita em fábrica, em que o construtor quer dinheiro e efetivamente o banco não liberta porque só liberta com obra no terreno. Já existe um banco que, se determinadas empresas tiverem um acordo ou tiverem protocolo com o banco, que o banco já faz a vestoria à fábrica e que já liberta valor com a casa em andamento em fábrica. Por isso, se tiveres este projeto, se quiseres saber mais sobre isso, eu posso-te ajudar. Em termos de vantagens e desvantagens de um processo de autoconstrução ou para a compra de uma casa pronta. Pronto, a grande vantagem aqui é que tu consegues fazer, ou os preços estão no mercado, consegues ter uma coisa tua que depois de pronta tem uma valorização superior. Isto é, se tu gastas 250 mil euros numa obra, a experiência tem-me dito que depois aquilo vale 350 mil ou 400 mil, ou aliás, nem é uma questão de valer, a questão é que se tu quisesses comprar uma coisa exatamente igual à que fizesses, tinhas que dispor deste dinheiro. A segunda vantagem também é a personalização. Podes personalizar ao teu gosto, podes começar um projeto agora que não tem que ser uma coisa completamente fechada, isto é, fazes a tua parte mais importante agora, no futuro queres aumentar uma piscina, mas churrasqueira, tens sempre upgrades que podes fazer. A desvantagem, existe aqui alguns caminhos que normalmente as pessoas que não estão na área que é normal, eu próprio construí a minha casa, eu não o construtor, mas fiz o processo de autoconstrução, entramos em áreas que não dominámos completamente, que, como eu costumo dizer, patinámos aqui um bocadinho, pronto, e é complexo, mas no fim o que lhe posso dizer é que é gratificante, é muito gratificante. Por isso, o que eu aconselho é, em termos de erros a evitar, para não ter surpresas, é não compre o terreno sem perceber a viabilidade, ou não faça promessas de compra e venda sem perceber a viabilidade do terreno. Se é de construção, e se dá para construir aquilo que você quer. Hoje em dia é muito fácil e rápido perceber isso. O PDM está online, dá para perceber logo se dá, não dá. Uma pequena reunião na Câmara com o arquiteto da zona, esclarecemos logo todas essas dúvidas. Atenção ao estado da caderneta predial do terreno, se é rústico ou urbano. Isso também é muito importante. Atenção, contabilize os 10% de entrada para o terreno e contabilize as despesas da escritura do terreno, porque não está ao abrigo, mesmo que seja para a tua primeira casa e que tenhas menos de 35 anos, não está ao abrigo da garantia pública. Por isso, 10% para a entrada do terreno, despesas de escritura como imposto IMT, imposto de selo e taxas camarárias. Posso dizer que mesmo com essas despesas todas, se fizeres autoconstrução, poupas muito dinheiro se fosses a comprar uma coisa que estás a construir. Não tenhas dúvidas disso. Mas tenha atenção a isso para não cometeres nenhum erros e não teres nenhuma desilusão ou nenhum percalço de grande dimensão neste projeto. Se pretendes comprar um terreno, construir a tua casa de sonho, entras nesse projeto, fala comigo, estou à vontade nesta área, posso-te ajudar, posso-te aconselhar, posso-te ajudar a fazer todo o planeamento e acompanhamento. Obrigado por assistir a este episódio. O meu nome é André Gomes e este é o podcast Crédito Sem Segredos. Segue as minhas páginas, as minhas redes sociais e qualquer coisa liga comigo e entre em contato que eu posso te ajudar.